Olá! Hoje a gente vai mergulhar em como as aplicações modernas são de fato construídas na nuvem. E olha, já vou adiantar, não é sobre um programa gigante e único. Pense mais como um kit de ferramentas, sabe? Onde cada peça tem uma função muito, mas muito específica e poderosa. Então vamos lá. A pergunta de US$ 1 milhão é essa: como é que uma ideia se transforma numa aplicação global, que aguenta milhões de usuários e que é super confiável? O que rola por trás das cortinas? É exatamente isso que a gente vai desmontar aqui. E aqui está a resposta. Uma aplicação moderna é, na verdade, um ecossistema. É um monte de serviços especializados da AWS conversando entre si para entregar uma função completa. Cada serviço é como uma ferramenta de altíssima precisão para uma tarefa. O grande lance do desenvolvimento hoje é saber qual ferramenta pegar da caixa e quando usar. Vamos começar pela fundação de tudo. Onde é que o nosso código vive e roda? Antigamente, isso era uma dor de cabeça, mas hoje a resposta está nos containers. Eles são tipo a oficina perfeita para o nosso código. E a principal ferramenta dessa oficina é o Docker. A analogia aqui é genial. Pensa no Docker como uma caixa personalizada. Lá dentro, a gente coloca o código, todas as bibliotecas que ele precisa, as configurações, tudo. E o resultado? Uma caixinha autossuficiente que vai funcionar igualzinho, não importa onde ela esteja rodando. O fluxo de trabalho é bem direto, bem lógico. Primeiro, a gente empacota tudo na nossa caixa, o Docker. Depois, claro, precisamos de um lugar para guardar essas caixas. E por fim, a gente precisa de um sistema inteligente para gerenciar e botar essas caixas para rodar em grande escala. Para cada uma dessas etapas, a AWS tem a ferramenta certa. Para a etapa de armazenar, entra em cena o Amazon SR. Seguindo nossa analogia, ele é a garagem gigante. É um repositório super seguro, privado, totalmente gerenciado e integrado com a AWS, onde a gente guarda as nossas imagens Docker prontinhas para serem usadas a qualquer momento. E agora, para executar, vem uma decisão importante: usar ECS ou EKS. O ponto principal é o seguinte: o ECS é a solução da casa, da Amazon AWS. É super simples, super integrado, perfeito para quem já está com o pé fundo no ecossistema da Amazon. Já o EKS é baseado em Kubernetes, que é o padrão do mercado, a linguagem universal para orquestrar containers. Por isso ele é mais flexível, mais poderoso para coisas complexas e a escolha certa se a ideia é ter portabilidade entre diferentes nuvens. Beleza, nosso código já está rodando bonitinho, mas e os dados? A filosofia aqui é exatamente a mesma: usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Um banco de dados é como se fosse um armazém. E claro, diferentes tipos de carga precisam de diferentes tipos de armazenamento, né? Olha, o mais legal desse quadro é como ele deixa a decisão simples. Para um site de e-commerce com dados transacionais, tudo estruturadinho, o Aurora é perfeito. Para um placar de líderes de um jogo que precisa de uma velocidade absurda para ler e escrever, o DynamoDB, que é um banco de chave-valor, é a pedida. Agora, para mapear as conexões de uma rede social, quem são amigos de quem, o Neptune, que é um banco de grafos, é quem brilha. E para algo que não pode ser alterado nunca, tipo uma auditoria, o QLDB é a solução. Essa é uma pergunta muito comum. Porque, vamos combinar, construir do zero é uma coisa, mas a realidade é que a maioria dos projetos envolve migrar alguma coisa que já existe, muitas vezes usando tecnologias populares como o MongoDB. E isso nos leva a uma distinção que é fundamental. O DynamoDB é a joia da coroa da AWS para aplicações NoSQL novas feitas para a nuvem. Mas, se a gente tem uma aplicação que já roda em MongoDB e precisa ir para a AWS com o mínimo de dor de cabeça possível, sem ter que reescrever código, aí a ferramenta é o DocumentDB. Ele foi feito exatamente para isso. Ser compatível com as APIs do MongoDB é um levanta e desloca. Certo, então a aplicação está no ar, os dados estão no lugar certo, mas ela é rápida? Porque hoje em dia, velocidade não é mais um luxo, né? É uma necessidade absoluta. Então, vamos ver as ferramentas que resolvem isso. O conceito-chave aqui é o de caching. É bem simples. Em vez de buscar um dado lá no armazém principal toda santa vez, o que pode ser lento, a gente guarda uma cópia dos dados mais pedidos num lugar de acesso ultra rápido, que é a memória. É um atalho inteligente. E claro que a AWS tem aceleradores específicos para isso. O Elasticache é tipo o canivete suíço do cache para bancos relacionais. O DAX, por outro lado, é o parceiro perfeito, dedicado, feito sob medida para turbinar o DynamoDB. E o Waveland? Bom, o Waveland é coisa de outro nível. Ele coloca o processamento da AWS dentro das redes 5G para praticamente eliminar a latência em apps de celular. E esse número aqui ilustra o impacto de uma forma brilhante.
Um serviço como o DAX não só deixa as coisas mais rápidas, ele muda a escala de tempo. A gente sai de milissegundos, que já é muito rápido, e vai para microsegundos. É uma diferença de 1000 vezes. E é isso que permite aquelas experiências em tempo real que parecem mágica. Então, chegamos ao final da nossa análise. E se tem uma ideia principal para levar daqui, é essa filosofia de uma ferramenta para cada tarefa. A força da nuvem hoje não está numa solução que faz tudo, mas na combinação inteligente de muitas ferramentas especializadas. E tudo isso que a gente conversou nos leva a essa frase clássica, que é praticamente uma piada interna entre quem desenvolve software. Ah, quantas vezes essa frase já foi dita, né? Mas o ponto é, essa piada é exatamente o problema que todo esse kit de ferramentas resolve. Os containers, o Docker, garantem que o que funciona na máquina de desenvolvimento vai funcionar igualzinho em produção. E os serviços gerenciados garantem que o banco de dados e o cache vão se comportar de forma previsível e escalar, não importa em que lugar do mundo. Então, para a gente fechar, os pontos-chave são: construir apps hoje é sobre montar o kit de ferramentas certo, é usar containers para ter consistência, escolher o banco de dados especialista para cada tipo de dado, e é usar caching para garantir uma velocidade incrível. E no final, a pergunta que fica não é mais como construir uma aplicação. Com tantas ferramentas poderosas disponíveis, a verdadeira questão é qual delas vai ser a próxima a entrar nesse kit de ferramentas para construir algo realmente incrível.